Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem. Mais uma terça-feira, dia de Susto dos Fantasminos, quando a gente lê as histórias que vocês enviaram para fantasmasnosdivertem@gmail.com. E se vocês quiserem, é só enviar que a gente lê no futuro. A gente no futuro, mas a gente lê, não tem problema. Com certeza. Então vou começar com o primeiro e-mail, que se chama Propaganda Enganosa, e é da Ana. A gente vai começar com o primeiro e-mail, que é Propaganda Enganosa. E é da Ana. Olá, meninas. Eis que venho com outra história para vocês. Espero que um dia possa ouvir no podcast. Vamos lá. Era fim de ano. Eu e minha prima estávamos em busca da roupa perfeita para as festas. Não encontrávamos nada para o nosso gosto nas lojas convencionais do nosso bairro. Passando pelas ruas, recebemos um folheto de um novo bazar em um bairro distante. Para quem não sabe, bazar é onde as pessoas põem coisas usadas, mas em bom estado, para vender a um preço mais camarada. E eu, como boa capricorniana, adoro um bazar. Alguns outros lugares chamam de brechó. A propaganda era tentadora, então pegamos um ônibus e fomos até lá. Minha prima estava grávida de uns 6 meses e a barriga já despontava. Ela estava radiante. Era um dia lindo, o sol gostoso. Quando chegamos no local, estranhamos. Uma antiga casa com janelas do lado de fora. O bairro parecia parado no tempo. Barro batido no lugar do asfalto, a poeira vermelha pairava e fez minha garganta secar. Olhei em volta e parei minha prima. Ela deu de ombros e seguimos para a porta. Antes de bater, um rapaz jovial e sorridente nos recebeu, perguntando se tínhamos vindo por conta do folheto. Falamos que sim e mostramos a ele. Ele pediu para entrarmos e ficar à vontade. O sorriso dele fez minhas impressões se dissiparem. Porém, ao passar pelo umbral da porta, um cheiro de poeira e mofo subiu novamente. Minha rinite gritou. Comecei a espirrar, nariz escorrer. A casa tinha um corredor longo, que ao fundo dava para um cômodo grande que o rapaz disse que as coisas estavam lá. Conforme íamos passando do lado esquerdo, tinha outros cômodos. Uma sala, um quarto, uma cozinha, não sei ao certo. Ao chegarmos no final do corredor, um quarto maior se abria para nós. Havia um grande armário desses antigos de madeira. O rapaz apontou para o armário, falando que as roupas estavam lá, que podíamos olhar enquanto ele faria algo. Além do armário, havia umas mesas com vários eletrônicos antigos empoeirados. Minha cabeça divagava. Como alguém pode querer vender isso? Minha prima estava sentada numa cadeira olhando as roupas, todas com cheiro de mofo, algumas poídas, mas olhamos mesmo assim. Ao mexer nas partes de cima, um celular caiu no chão. Quando olhei, ele estava ligado. Eu disse, bom, é um Nokia tijolão, então não vai quebrar tão fácil. Mas na minha cabeça passava que não era possível que podia ser assim. Aquelas roupas mal dava para ser usadas, ainda mais de vender. Mas minha prima parecia muito empenhada em achar algo. Por fim, eu falei, cara, vamos embora, não tem nada aqui pra gente. Ela concordou e disse que aquele ar realmente não estava fazendo bem para ela. Chamei o rapaz para lhe avisar que íamos embora. Chamei, mas ele não veio. Saí do quarto para procurar pelos outros cômodos. Ele não estava. Nessa hora, meu coração disparou. A porta parecia trancada. Voltei para minha prima, ela parecia pálida, realmente mal. Estou cansada, Bia, quero deitar. Eu disse, não, vamos embora daqui. Peguei ela pelo braço e apoiei no meu ombro, carregando ela até a porta. Quando tentei abrir, fechada. Jana gemia no meu ombro. Quando percebi suas orelhas e seu pescoço, brincos e um colar, tinha umas pedrinhas brilhantes. Mas Jana não usava nenhum adorno quando viemos. Imediatamente fiz ela tirar e joguei longe. E falei, agora queremos sair. Nesse momento, a porta se abriu com um clique ao passar por ela, e o sol nos cegou por um momento. Minha respiração ofegante começou a normalizar. Olhei para Jana e ela estava corando novamente. Virei para casa e ela parecia nos olhar, num olhar vil. Procurei em volta, mas não vi o rapaz novamente. Gente, essa história não é verdadeira, mas sim um sonho que tive hoje, muito vívido, e decidi escrever para não esquecer. Espero que tenham gostado. Eu preferi deixar a informação de que era um sonho para o final, para quem estava ouvindo, né, ter aquele maior impacto. Pois é. E para ninguém ficar com medo de não brechó, né? No bazar. Sim. A gente nunca sabe. Bom, então vamos para a história do Mister, que se chama Frente a Frente com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninas. Hoje vim contar sobre um encontro muito interessante que tive no ano passado. E no ano passado, ano retrasado, que é 2019. Não é uma história assustadora nem nada do tipo, mas me marcou bastante e tenho ela bem vívida na minha mente. Tudo aconteceu numa quarta-feira. Guardem essa informação.
Deveria ser umas 2 da tarde e eu estava na minha casa, deitado, enquanto ouvia uma música aleatória. Provavelmente algum rock dos anos 70 ou 80. Ou 90, viu? Ele cortou os anos 80, Renata. Só 70 ou 90. Ele não gosta do rock dos anos Dos 80. anos 80, não gostamos. A gente gosta, no caso. No caso, a gente gosta mesmo. Tanto que eu já fui 70 ou 80. O dia estava abafado e meu ventilador ligado no máximo. Típico dia de verão do interior de São Paulo. Por algum motivo que não me lembro, fui ao quarto do meu pai, que disse que estava indo fazer uma caminhada e me convidou para ir junto. Como eu não tinha mais nada para fazer, aceitei o convite. Saímos da minha casa por volta das 2h10. Pegamos um caminho que levava a uma represa que ficava perto da minha casa. Ficamos conversando sobre amenidades até chegar numa trilha cercada de árvores. Então começamos a ver vários lagartinhos mortos. Acho que chamam de calangos. Não estranhei, já que aquela era uma trilha bem movimentada e os coitados poderiam ter sido pisoteados por pessoas desatentas, o que até hoje acredito que tenha acontecido. Andamos mais um pouco e decidimos voltar. Estávamos passando por uma rua quando um adolescente que aparentava ter uns 15 anos falou meu nome. Ele era loiro e tinha um brinco. Vestia uma camiseta regata azul e shorts. Parecia que estava indo jogar futebol num campinho ali perto. Eu olhei na direção dele e ele acenou para mim mandando um "beleza?". Respondi que sim e continuei caminhando. Então meu pai me indagou quem era aquele menino. Respondi que não fazia ideia e achei que era filho de algum conhecido do meu pai. Ele disse que não. Eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida. Mas tinha algo de familiar nele. Fiquei me perguntando como ele me conhecia, mas logo ignorei esse pensamento e voltei a caminhar. Quando estávamos quase chegando no meu bairro, um morador de rua com as roupas todas surradas e sujas que estava vindo na nossa direção parou na minha frente e ficou me encarando. Eu fiquei com medo dele tentar me assaltar, mas ele só ficou ali, parado, me olhando por quase 1 minuto, quando ele simplesmente voltou a andar como se nada tivesse acontecido. Voltei a andar e perguntei para meu pai se ele conhecia aquele homem. Novamente, ele disse que não. Falamos um pouco sobre isso e continuamos andando até chegar em casa. Algum tempo depois, talvez 1 ou 2 dias mais tarde, eu finalmente liguei os pontos e entendi o que tinha acontecido naquele dia. Eu, como qualquer adolescente inconsequente e amante do sobrenatural, adoro ficar pesquisando sobre magia e esoterismo, tanto que adotei muitas crenças de diversas religiões diferentes e estilos de magia. Em específico, trabalhos com deuses romanos/gregos. Naquela semana antes do relato acima acontecer, eu tinha feito um ritual para Hermes fazer alguns pedidos. Dentro desses pedidos, eu queria uma prova de que o ritual tinha funcionado. Hermes é principalmente conhecido por ser o arauto dos deuses. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele também é protetor dos ladrões, comerciantes, viajantes e, segundo algumas versões, dos desabrigados. Quarta-feira é o dia atribuído ao deus Mercúrio, a versão romana de Hermes. Mesmo eu adorando a magia e o ocultismo, sou bastante cético. Mas a não ser que tenham sido coincidências gigantescas e feitas de ouro, acredito ter encontrado o grande deus dos mensageiros naquele dia para me confirmar que o ritual tinha funcionado. PS. A imagem mais comum de Hermes é um jovem louro de corpo atlético, como praticamente todos os deuses gregos. Hermes também é o patrono dos atletas. A única coisa que não se encaixa também muito bem é porque ele me apareceu como um adolescente. Talvez para não ficar tão bizarro, realmente não sei. PS2. Eu passei por aquela rua mais vezes depois desse acontecimento. Nunca mais vi o tal adolescente. Ele também nunca frequentou meu grupo de amigos ou colegas de escola. Então eu realmente acredito que pode ter sido uma manifestação. O morador de rua também nunca mais foi visto, nem por mim, nem pelo meu pai. Enfim, pode parecer uma história bem tosca, mas é realmente emblemática para mim. No fim de tudo, podem ser várias coincidências e um viés de confirmação. Nunca saberemos. Desculpem-me pelos possíveis erros gramaticais ou se o relato ficou um pouco confuso. Obrigado por lerem minha história, sou muito fã do programa de vocês e continuem com um ótimo trabalho. Eu tenho uma coisa para falar. Quem sou eu para questionar a forma que Hermes aparece quando Zeus, meu Deus do céu, né? O homem só faltou aparecer de calango, como você mencionou aí na sua história. Porque, pelo amor de Deus, ele só não apareceu como um calango porque não dava para engravidar uma humana. Porque senão ele aparecia. Mas eu tenho um negócio, já que falou de deuses gregos, é uma indicação para os ouvintes. Quem gosta de webtoons, tem uma webtoon famosinha chamada Lore Olympus, que é bem legal, e nossa protagonista é a Perséfone. E conta um pouco do relacionamento dela com Hades. É isso. Ai, Dica. Eu agora pensei sempre no musical. Eu sempre Sério? penso em Hadestown agora. Nossa. Eu também lembro do joguinho, o Eric gosta de jogar Hades, que é um joguinho bem legal. Ganhou até prêmio. Vamos para a próxima história. A história agora é também da Ana, mas não é aquela Ana, é uma outra Ana, coincidências.
e se chama Duas Garotas, um Pesadelo. Assustador. Meu nome é Ana, e antes de tudo, obrigada por fazerem o programa. Adoro ouvir vocês, adoro ouvir as histórias dos outros. Isso tem me ajudado a manter a pouca sanidade que me resta nessa pandemia. Espero que vocês façam cada vez mais sucesso. Eu quero dizer que, como a gente está em outubro e estamos lendo essa história em maio, né? Eu espero que a gente ainda esteja podendo ajudar você ainda nessa pandemia. Essa história aconteceu comigo faz uns 2 anos. Na época, eu morava numa república com outras 4 meninas no interior de São Paulo. Apesar de sermos em 5, eu, a fulana e a ciclana éramos mais próximas e mais participativas na vida da casa e nas vidas uma das outras. Num certo período, nós 3 estávamos entrando numa onda bastante esotérica e sobrenatural. Quase entramos numa seita uma vez. Líamos muito, íamos para rituais de todo tipo e conversávamos bastante sobre essas coisas. Peraí, esse negócio da seita vai estar nesse relato ou não? Porque se não tiver, por favor, manda um relato contando como vocês quase entraram numa seita. Porque, assim, a seita era de quê, né? Não sei, a gente nunca sabe. Exatamente. Assim, você mencionou, ela mencionou, entendeu? Precisamos de mais informação. É. Quanto mais você conhece, quanto mais atento você fica, mais as coisas começam a aparecer para você, pro bem ou pro mal. Então, essa também foi uma época em que a gente encontrava com umas coisas estranhas. Pesadelos constantes, vultos, coisas caindo pela casa e tudo mais. Numa noite qualquer, eu acordei de madrugada. Era um tempo em que eu dormia feito pedra e raramente acordava no meio da noite. Então, isso por si só já me parecia estranho. Mas acordei me sentindo esquisita. Estava muito assustada, mas não me lembrava de ter nenhum pesadelo ou qualquer tipo de sonho naquela noite. Meu peito doía e eu sentia dificuldade para respirar, como se alguma coisa muito pesada tivesse sido colocada em cima de mim, apesar de eu já estar sentada na cama. E tudo queimava e pinicava muito, um calor que começava no peito e subia pelo pescoço. Pensei em ouvir gritos vindos de algum lugar, e parecia que eles soavam dentro da minha própria cabeça. Tentei respirar mais tranquilamente. Olhei confusa pelo quarto e fiquei esperando que a sensação passasse. Não tive coragem de levantar da cama. E sei lá, fazer qualquer outra coisa. Olhei no relógio celular. Eram 3h15 da madrugada. Tive muita dificuldade para dormir de novo, mas depois que dormi, não aconteceu mais nada e não tive sonhos. Nossa, essa parte me lembrou um pouco da pisadeira, sabe? Cuidado. Assim, vira e mexe ultimamente, né? Tem tido coisa assim. No dia seguinte, eu e as outras meninas estávamos conversando depois do almoço. A fulana começou a contar sobre um pesadelo que ela teve na noite anterior. Ela foi criada numa família católica ortodoxa, tinha muito medo do diabo e vivia tendo esses pesadelos com demônios. Não lembro direito desse sonho específico, porque realmente era um tipo de história que ela sempre contava. Talvez tivesse a ver com ela fugindo do diabo por um labirinto, ou talvez fosse aquele sonho em que ela conversava com uma cabeça gigantesca, do diabo. A parte engraçada não é exatamente o sonho, só é importante saber que tinha demônios envolvidos. A fulana disse que se esforçou para acordar do pesadelo, e uma vez acordada, ela rezou e rezou muito. Se olhasse em volta do quarto, ela via vultos tentando se aproximar dela na cama. Com medo de dormir, ela continuou rezando silenciosamente enquanto se distraía com a luz do celular, mostrando o feed do Facebook. Isso me lembrou que recentemente eu sonhei com Lucifer Morningstar, mas o Tom Welling, no caso. E aí foi muito positivo, desculpa. Sempre. Ela terminou contando. Aí eu finalmente me acalmei e consegui dormir de novo, mas acho que isso já era umas 3 da manhã, um pouco mais. Eu fiquei pensando um pouco, lembrando da minha noite anterior. Pera, você voltou a dormir exatamente nesse horário? Depois desse sonho doido? Eu acordei perto dessa hora, me sentindo muito esquisita, assustada. Contei para elas como acordei de madrugada, sobre os gritos e o peso no peito. Exatamente na mesma hora que a fulana voltou a dormir. Insisti em repetir. Descartamos a chance de eu estar sonhando também, ou de uma paralisia do sono. Todo mundo achou muito esquisito. Não falamos muito mais sobre isso, mas lembro de ter ficado muito incomodada com a história dela. E lembro de tudo isso até hoje. Apesar de parecer uma história um pouco banal, fácil de esquecer, né? Bastante específico para essas coisas acontecerem, seria estranho que fosse só coincidência. Um tempinho depois disso, a relação com a fulana começou a desandar. Ela sempre foi uma pessoa meio difícil de conviver, mas então foi ficando cada vez mais insuportável morar com ela, para todas as envolvidas. Foi por causa dela, principalmente, que saí da casa. Isso é provavelmente só um detalhe da minha vida pessoal, mas acho engraçado lembrar dessas histórias e ver como a relação foi mudando. Qualquer hora quero fazer um compilado dos outros casos que aconteceram em casa nessa época, mas essa história foi a que mais me marcou mesmo. Espero que vocês gostem e que o e-mail não tenha ficado longo demais.
De novo, obrigada e parabéns pelo programa. Um beijo. Gente. Que coisa. É, né? Eu sei que eu fui pausando a cada parágrafo que eu ia lendo, porque eu tinha informações ali que achava importante comentar. Exato. Nossa. Bom, vamos lá. O próximo e-mail é do Enzo e se chama Uma História Longa para Juliana e Renata. Olá, meu nome é Enzo. A história é longa, logo a introdução precisa ser breve. Quando eu tinha 7 anos, eu morava num bairro onde roubos e sequestros eram rotineiros. Minha mãe, sabendo disso, sempre me avisava sobre todos os perigos que ocorreriam andando sozinho pelo bairro. Então eu cresci assim. Andava só com um fone de ouvido, celular bem escondido e aqueles cuidados que vocês já conhecem. Um dia, eu fui almoçar na casa de uma amiga. Ela morava com os avós dela e me contava que frequentemente ela se sentia vigiada pelos avós. Não só de estarem se preocupando e sendo super cuidadosos, porque isso eles eram. Mas à noite, ela dizia que sentia sua avó olhando para ela pela fresta da porta. Achei estranho, confortei ela dizendo que poderia ser só a impressão, somado com cansaço. Naquele mesmo dia, depois do almoço, fomos eu e ela para o quarto, enquanto os avós dela iam para o mercado. Conversamos bastante aquele dia, e chegando a hora de dormir, esqueci de falar que ia dormir também, não era só um almoço, desculpa, kkkk. Eu fui ao banheiro. Como tenho costume de escutar música independentemente de onde estou, eu estava escutando música da mesma forma. Entrei no banheiro, tranquei a porta, lavei as mãos, virei as costas e adivinha? A porta do banheiro não estava mais lá. Era um quarto literalmente fechado, somente eu, a privada, a pia. Automaticamente, quando vi que não havia mais uma saída do cômodo, eu me assustei, escorregando no tapete e batendo a cabeça no vaso. Desmaiei. Só lembro de acordar com os gritos de preocupação da minha amiga, que hoje é minha namorada. Ela abriu a porta, me levantou, me colocou na cama dela e dormiu no chão. Enfim, é isso que eu me lembro daquele dia, né? Não sei muito bem o que aconteceu com o banheiro. Talvez tenha sido sono. Não sei. Espero que tenham gostado. Acompanho o podcast desde que vocês nem sabiam como começar o episódio. Escuto sempre que posso. Tamo junto, Juliana. Tamo junto, Renata. Eu quero dizer que a gente ainda não sabe começar um episódio. A gente nunca sabe, a gente nunca aprendeu. Muito bom. É porque a gente falava bem no começo mesmo. Aham. E sei começar isso aqui não. Pois é. Ai, muito bom. Gente, eu quero dizer que vocês são guerreiros, o pessoal que tá aí, ó, desde o começo. Pois é. Vamos lá. Nosso próprio clichê, cemitério indígena, e é da Karina. Oi, Karina. Vamos lá. Na minha cidade, temos alguns prédios antigos com suas próprias histórias de fantasmas. Entre eles, o colégio que estudei no início do ensino fundamental. O colégio estadual, eu não vou botar o nome do seu colégio, não. Peraí. Entre eles, o colégio que estudei no início do ensino fundamental. Um dos primeiros da cidade. A sua estrutura ressalta bem a idade do lugar, dando um certo aspecto sombrio e assustador, especialmente durante a noite. Eu decidi, gente, omitir o nome do colégio dela apenas para, privacidade. Quando cheguei, ouvi atenta a todos os boatos, desde o gemido no banheiro até os ossos na parte de baixo do piso oco de madeira velha, e, obviamente, eu sabia que todos eram mentira. Eu estudava pela manhã e não achava nada demais o lugar. Corajosa que era, ria e gracejava com as histórias, e achava até interessante ver a metade de cima de uma cruz que ficava atrás do colégio, enfeitando uma pracinha fofa e agradável com flores e às vezes velas ao pé do cruzeiro. Era gostoso dar umas voltinhas por lá. Um dia, fui ao colégio durante o turno oposto com uma amiga, para fazer um trabalho de equipe. O tempo foi passando e ficando naquela penumbra do final do dia. Depois de tagarelar a tarde toda e com a goela seca, fui buscar água na cantina, pois os bebedouros estavam desligados. Só tinha água quente e a moça dava da geladeira para crianças boazinhas. Então eu ouvi disfarçadamente a merendeira comentar que já estava na hora de ir embora, porque ela não queria ouvir o choro deles à noite. A professora que estava junto completou, dizendo ser terrível dar aula pisando em todos aqueles ossos. Eu gelei, porque nunca imaginei que era verdade o boato dos ossos. Mas por que diabos tinham ossos de gente no piso do colégio? E quem é que chorava? Explorei o bairro durante dias, me sentindo a Indiana Jones do plano espiritual. Eu achei engraçado porque ela escreveu do PE. Aí, parece, plano espiritual. Que pé? É. A região tinha um relevo interessante que permitia ver os fundos das casas da rua da pracinha. Um belo dia, ao cair da noite, minha amiga e eu avistamos uma moça na janela do fundo de uma das casas, com cabelos longos, desbotados, tipo descoloridos sem tratamento, encaracolados e bem bagunçados. Não sei dizer, mas ela parecia vestir cinza e ser cinza. Ficamos olhando por minutos e ela olhando de volta, parada sem se mexer. Quando me virei com minha amiga para ver se mais alguém que passava por ali também estava vendo a moça, e que retornamos o olhar,
ela não estava mais lá. Voltamos para a rua da pracinha e vimos que a casa que a moça poderia estar estava fechada, com uma corrente enorme trancando tudo. Perguntamos para umas pessoas que estavam nas portas quem morava ali, e elas responderam que aquela casa estava fechada há anos. Os donos iam lá às vezes ver se estava tudo em ordem, limpavam a vegetação, faziam algum conserto e fechavam novamente. Eu, toda esperta, disse que minha mãe queria comprar uma casa por ali. Me disseram que não era um bom lugar, pois entravam bichos e faziam barulhos estranhos durante a noite, e que desde que moravam ali nunca viram essa casa ter gente residindo. Mais tarde, descobrimos que, na verdade, a cruz era para lembrar que ali ficava o cemitério dos mongóios, tribo que habitava a nossa cidade e que foi dizimada durante as expedições. O colégio era inicialmente uma igreja, e quando escavaram as fundações, acharam os ossos dos indígenas enterrados ali. Eles simplesmente amontoaram todos sobre o assoalho do lugar. Eu soube de muitas coisas que acontecem nos arredores. Suicídios de funcionários do fórum, gemidos chorosos no fundo da igreja batista, imagens de gente andando por trás das janelas de vidro da prefeitura e por trás das enormes cortinas da Câmara dos Vereadores. Descobri que fizeram um bairro nos arredores da cidade, sem rede de esgoto nem serviço de coleta de lixo. Deram o nome de Mongoió, onde caridosamente permitiram que os indígenas remanescentes vivessem em paz. Sinto que ali tem uma atmosfera de muita tristeza e injustiça. Essa foi uma das minhas histórias reais. Obrigada, meninas, pela companhia de sempre. Continuem com o trabalho. O clichê é o cemitério indígena, mas acho que se contar no início, o relato perde a graça. Desculpa explicar isso, mas como sou lerdinha para algumas coisas, julgo todo mundo igual. Achei engraçado. Não, tá tudo tranquilo. Ela anexou imagens e a gente põe para vocês verem. Ai. É isso. A próxima história é do Fernando e se chama História do Bar e da Velha. Boa noite, meninas. Me chamo Fernando e tenho 2 historinhas meio longas para contar. A primeira aconteceu com um amigo meu enquanto estávamos num bar aqui em Brasília. Estávamos comemorando o aniversário de um namorado de uma amiga nossa, e quando já estava perto da hora do bar fechar, estávamos bem alterados. Quando meu amigo vira para mim e pergunta: onde está a mulher que estava sentada aqui do meu lado? Nossa, Renata. O que foi? Imagina, porque você já espera que não tenha nenhuma mulher sentada do lado dele, né? Exatamente. Ai. Quando ele termina de perguntar isso, já começa a sentir um frio na espinha, porque não tinha ninguém sentado perto dele há um bom tempo. Exatamente. Depois de dizer que a menina que estava perto dele já tinha ido embora há bastante tempo, ele repete: não, véi, tinha uma mulher muito arrumada de vestido vermelho, cabelo preto comprido e umas joias de ouro, muito linda, conversando aqui comigo por um tempão. Depois de discutir que não tinha ninguém perto dele há bom tempo mesmo, e que a menina que estava perto dele antes da mulher misteriosa não batia nem um pouco com a descrição dele, seguimos nossas vidas sem entender direito o que aconteceu. Como assim? Desculpa, fiquei muito confusa agora. Eu adoro que ele falou, eu vou contar 2 histórias longas. Aí a primeira já acabou. Não terminou, não tem mais. Não. Tá, graças a Deus. Como você segue com a vida depois disso? Bem, o que você vai fazer? Não tem como fazer a mulher aparecer, né, Juliana? Assim. Aí ele disse: outra coisa engraçada é que ele estava sentado do meu lado. Só que eu estava conversando com outras pessoas na mesa e ele ficou fora do meu campo de visão de alcoolizado. Então eu não percebi o tempo que ele ficou conversando com a moça misteriosa. Coincidências? Acho que não. Um tempo depois... Gente, todo mundo fala a palavra coincidências hoje. Pois é, só porque o último episódio foi de coincidência. Um tempo depois, contamos para uma amiga nossa que participa da Umbanda e, segundo ela, parece que uma pombagira foi conversar com ele no meio do bar. Ou será que era só uma mulher de vestido vermelho que estava lá sentada e estava todo mundo bêbado e ninguém viu? A gente não sabe, Renata. Fica aí a questão. Bom, a segunda história aconteceu comigo um dia que eu estava dormindo no quarto com a minha mãe por alguma razão que não me lembro agora. Mas o que rolou foi que acordei no meio da noite com uma mulher muito velha, de roupas pretas e rosto branco me encarando na beirada da cama. Só consegui enxergar ela por conta da luz do aparelho da net, que iluminava bem leve o quarto. O aparelho da net assusta todo mundo. É um saco isso. Fiquei encarando essa senhora inconveniente por algum tempo, apenas sentindo o frio do medo pelo meu corpo, sem conseguir me mexer, nem falar nada. Acredito que tenha sido paralisia do sono. Depois de um tempo me encarando, ela começou a andar para baixo. Tipo aquelas brincadeiras de descer uma escada, mas a pessoa tá lá apenas agachando. Ai, que agonia que me deu agora isso. Sim, porque, novamente, noite, deitada, só iluminado por um pequeno fecho de luz. Pois é, coisa horrenda. E eu só conseguia pensar num mix de raiva e muito medo. Isso é sério? Achando que um espírito realmente estava me gongando.
Enfim, quando ela terminou a descida, a sensação de que ela estava me observando ficava cada vez mais forte. Ai, que agonia! Quase como se o rosto dela tivesse grudado ao meu. A única coisa que eu consegui pensar foi o quanto eu queria dormir para não ter mais que ver aquilo, porque eu tinha certeza que se eu olhasse para a beirada da cama, o rosto estranho estaria lá embaixo. Depois de um tempo sem mexer e essa sensação de estar sendo observado, eu acabei caindo no sono por conta do cansaço. O fato engraçado é que o mesmo amigo do bar detesta dormir no quarto da minha mãe. Às vezes ela viaja e ele vem dormir aqui em casa, porque ele sempre me diz que sente alguma coisa muito ruim nele. Enfim, desculpa pelas longas histórias, amo o podcast de vocês, continue com um trabalho maravilhoso e bu. PS, não tem problema que falei meu nome, hahaha. Eu quero dizer que eu quero agradecer esse e-mail, principalmente pelo fato de que ele usou a palavra gongar, e faz muito tempo que eu não escuto ela, porque eu amo a palavra gonga. Você tá me gongando? Ai, que agonia que me deu, tá calafrio essa história, tá? Pelo menos agora já sabe por que o amigo dele já não simpatiza tanto com o quarto, né? Pois é. Vai ver seu amigo é bem mais sensitivo, e aí ele... Entende? Ele não queria te contar que ele viu realmente. Não sei. Vamos então para minha última história, que é da Mariana, Figuras no corredor e alguém me deu um beijo. São 2 histórias. Olá, meninas. Conheci o cast de vocês há pouco tempo, mas já posso dizer que é um dos meus programas favoritos. Adoro o modo descontraído dos episódios. Nada. Assim, é de nada, porque que bom que você gosta, né? Meu nome é Mariana, moro em Mogi das Cruzes. As histórias que vou contar são de 2016. Logo depois que eu descobri minha depressão e ansiedade, estava passando por momentos muito difíceis para uma jovem de 17 anos. Certo dia de madrugada, havia acordado e percebi pela primeira vez que estava tendo uma paralisia do sono. Minha cama tem a vista do corredor de casa, e foi a primeira coisa que consegui olhar ao abrir os olhos naquele momento. Para contextualizar, meu irmão, naquele dia, estava dormindo na casa da namorada, na capital de São Paulo. Depois de alguns segundos, sem saber como reagir e sem poder me mexer na cama, comecei a ouvir barulhos de chave, porta e passos e pensei que meu irmão tinha acabado de voltar para casa. Mas não estava fazendo muito sentido. Era de madrugada, ele tinha dito que ele passaria a noite fora. Enfim, os barulhos continuaram e senti que os passos seguiam pela sala de jantar, sentido para o tal corredor que tenho visto da minha cama. Eu estava, na verdade, suando de medo. Não conseguia nem fechar meus olhos para não olhar o que iria passar pelo corredor, pois tinha certeza que não era meu irmão. Só sei que 2 sombras, uma como se fosse meu irmão e outra como a namorada dele, passaram pela porta do meu quarto pelo corredor e entraram para o quarto do meu pai. Eram sombras. Acho que desmaiei de medo logo depois disso. Eu nunca tinha presenciado nada sobrenatural, e isso foi a experiência mais bizarra para mim. Claro que de tanto medo, no dia seguinte, eu dormi no quarto do meu pai. Peguei meu colchão e dormi no chão próximo à cama dele. Aquela cena não saiu da minha cabeça na noite seguinte. Foi difícil para dormir. Estava inquieto o tempo inteiro, mas consegui adormecer. Novamente, para contextualizar, meu irmão ainda estava dormindo fora de casa. Só voltaria no dia seguinte. Algumas horas depois, quando a televisão do quarto já tinha desligado com o timer, eu acordei novamente ouvindo barulhos. Estava petrificado de medo, mas me lembro de ter conseguido cobrir a cabeça com meu cobertor. Os passos foram chegando perto e eu senti que aquela presença estava no quarto do meu pai. A única coisa que me lembro depois disso é dos passos chegando bem próximo ao meu colchão e o que quer que seja tinha abaixado e beijado minha cabeça, assim como meu irmão tem o costume de fazer. Logo em seguida, eu caí no sono. Bom, esses foram meus relatos. Espero que tenham gostado. Então, ou era realmente seu irmão e você só achou que eram sombras de fato, ou você devia ter ficado no seu quarto para não ganhar um beijinho. Foi isso que eu pensei agora. Pois é. Assim. Não gosto dessas coisas não, Renato. Não gosto dessas coisas não. É porque eu achei estranho, porque ela foi logo pro quarto que as sombras estavam indo, sabe? Pois é. Que agonia. Bom, Sim. vamos para a última história de hoje, que é da Mariana, e se chama Não Pare de Tomar a Pílula. Olá, Tinha uma meninas. música assim, não tinha? Não, no Mas caso, era a música é o oposto. Era pare de tomar a pílula. Uau, uau. Era isso, acho. Exato. Olá, meninas. Sou eu, Mariana, para mais um relato. Resolvi dar um tempo nas histórias das pessoas que aparecem para mim, que eu sei que não estão lá para falar de outra coisa, que, racionalizando, pode ser exatamente o motivo de eu ver essas pessoas que não estão lá. Eu tenho epilepsia. Todo mundo ganha alguma herança da família, seja ela pobre ou rica. Eu ganhei a epilepsia da minha avó Marta. Durante a crise, o cérebro do epiléptico passa a emitir sinais irregulares,
o que causa toda a tremedeira, e isso, claro, também pode causar outras situações curiosas. Fui diagnosticada aos 12 anos, após ter as minhas primeiras 2 crises seguidas que me trouxeram ao primeiro relato. Na minha primeira crise, eu estava na casa de praia dos meus pais, no litoral do Rio Grande do Norte. Acordei, tentei ir ao banheiro no andar que estava, e como não consegui, desci para o térreo, para enfim fazer xixi e escovar os dentes. Informação inútil, porém aterrorizante se você tem fobia social. A casa era mais ou menos simples, mas suficiente para juntar pelo menos 30 pessoas da família todo veraneio, espalhados em uma eternidade de redes e apenas 2 banheiros. Você acabou de descrever meu pesadelo. Voltando, ao descer o último degrau da escada, eu ouvi uma rádio sintonizando bem alto. Sim, estranhei porque era cedo e meu pai ficaria mega irritado com isso, mas só segui meu rumo. No momento seguinte, minha vista ficou preta. Corta seco para eu de frente para a pia do banheiro com escova de dentes e creme dental. Corte seco para o som da MTV rolando o Lithium do Nirvana na minha frente. Corte seco para eu no chão do banheiro trancado, minha mãe gritando para eu abrir a porta e dizer o que estava acontecendo. Eu levantei, analisei o banheiro e percebi que havia feito meu xixi, faltava apenas a descarga. E eu continuava vestida e seca, então tudo certo. Também havia escovado os dentes e, caramba, eu não lembrava de nada. Como se eu tivesse nadado por umas 3 horas seguidas. Minha mãe é enfermeira. Conveniente, né? Analisou e acabou meu veraneio ali mesmo. Até porque segundos depois dela ter sentado, eu tive uma nova crise. Dessa vez vindo com um borrão preto e eu podendo ver meu corpo tremer de um jeito muito bizarro. Eu acredito que essa crise durou mais um pouco porque deu tempo de eu visitar a escola para falar com a diretora para dizer que eu não iria para a escola no final das férias porque eu estava muito doente e, portanto, eu ficaria em casa me exercitando para aprender a controlar o tremor. Seria bem legal se fosse real, para ser sincera, nessa idade qualquer coisa vira abominação da escola. Eu faço tratamento para lidar com as crises desde então. Foram vários medicamentos diferentes, mas uma coisa é certa. Desde que eu nunca deixe de tomar, a crise nunca volta. Pena que eu ainda tento fazer o bendito desmame, né? Alguns anos atrás, eu havia acabado de me divorciar e fui comemorar com umas amigas, comendo sushi perto da casa dos meus pais. Eu estava me sentindo bem e havia feito o desmame do Amato, acredito. Ele finalmente tinha saído da casa e eu teria pela primeira vez na vida um quarto só para mim de verdade. Eu estava radiante. Talvez até radiante demais, ou talvez tenha sido porque elas estavam falando de parto normal, algo que dá um medinho de leve. Mas comecei a ouvir uma música clássica maravilhosa e vir umas cores super vibrantes tomar conta do lugar. E antes que pudesse comentar qualquer coisa com as meninas, eu estava no Rio de Janeiro visitando o MAM. Segundo as minhas amigas, eu levantei o dedo indicador como quem ia falar algo importante, mas apenas sorri, fechando os olhos, apoiei a cabeça com as 2 mãos na mesa do restaurante e apaguei ali mesmo, igual um manequim. Sem espasmos dessa vez, mas completamente dura. Tanto que tentaram me deitar, e parece que eu não colaborei muito. O vestido pode ter dado uns lances equivocados. Mas tá em caps lock, que me fez rir de verdade. Eu quero dizer que eu ia perguntar, e como é que foi seu passeio pelo mar? Eu também, ok. A gente não teve tantos detalhes, já nada. Ela falou, acontece que nem todo espasmo é tão forte que você parece que está numa sessão de despacho. Às vezes, o seu corpo apenas contrai. Por último, há poucos dias eu tive outra crise, com meu namorado ao lado, logo após acordar. Bem, quarentena, né? Sabe como é. Temendo Covid-19, negligenciei o tratamento, evitando clínicas e afins e acabei ficando sem remédio. Eu posso ser ignorado que a falta de remédio, somado ao estresse natural de lidar com notícias da falta da presidência e estresses rotineiros do confinamento, são gatilhos. E eu também adoro jogar videogames. No dia, eu acordei e levantei para ver que horas eram no celular, já que estava junto do computador. O chão de repente virou uma cama elástica e minha vida ficou metade escura e metade super clara. Só deu tempo de pensar. Ferrou. Eu sei que minha consciência tentou avisar ao meu namorado, mas o que aconteceu na prática foi que meu corpo, bem treinado que é, continuou a fazer as funções dele e me deitou, enquanto a minha consciência se esvaía para não me machucar nada. Ele também tentou estabelecer contato com ele, emitindo sons que eu achei que seriam algo como Rada. Acho que vou desmaiar, mas na prática foi uma gargalhada bizarra enquanto meu corpo já tremia e a única função que eu ainda tinha, porém com zero controle, a essa altura era a visão. Depois veio aquele velho lance, corte seco e eu estava jogando videogame. Corte seco, eu estava em Natal levando uma bronca da minha mãe e minha avó Marta estava sorrindo do lado. Corte seco. Meu namorado estava se aproximando de mim para ver como eu estava. RS. Bom, como estou morando em outro estado, a bronca veio via WhatsApp e minha avó, bem, acho que ela tinha coisas mais importantes a fazer no outro plano. Que bom. É isso, meninas. Espero que vocês se divirtam um pouco e a todos que um dia lidarem com alguém tendo uma crise, lembre-se, nunca, jamais tentem puxar a língua da pessoa com as mãos. Vocês podem perder os dedos e é sério isso. Caso aconteça com alguém próximo, acomode a pessoa no chão, se a pessoa não virar um manequim, coloque um travesseiro ou algo macio sobre sua cabeça, afrouxe a roupa e espere o episódio passar. Ah,
Se conseguir, põe a pessoa de lado, que você pode abrir as vias aéreas assim. Enfim, é isso. Pu. Eu adoro que esse relato, assim, ela transformou isso tudo numa coisa engraçada pra não Sim. ficar tão pesado, né? E Mas eu lidarmos de gosto certas que, formas. exatamente, gosto que esse relato é um relato educativo. Não Uhum. só eu e Juliana aprendemos coisas, como vocês também. Então, lembre-se sempre desse e-mail, de quando vocês escutarem e vocês acabarem vendo que uma pessoa tá uma crise epilética, você fala, não, cuidado, gente, não faz isso. Você já sabe mais ou menos como seguir. Mas, Achei Mari, legal isso. a gente tá esperando como foi seu passeio no Man. É só isso que eu É, tenho a dizer. espero que tenha sido proveitoso. Pois é. Bom, gente, é isso. Mandem seus e-mails para fantasmasnosdivertem@gmail.com, que a gente vai ler no futuro. Até o próximo Tá episódio. bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bu!